E aí pessoal, tudo bem? Ronildo Lopes mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso da importância do plano de resgate em ambientes verticais. Então hoje nessa aula vamos ver o que é que a NR33 e o que é que a NR35 trata sobre esse assunto. Fica ligado, muitas pessoas passam despercebidas. Muitas pessoas só querem saber daquele treinamento, daquele nó operacional, de fazer um rapel, isso é muito bom, legal, isso é emoção. Mas você, profissional de segurança do trabalho, fique ligado. A norma é um conjunto. Ali o treinamento é uma parte dessa norma, mas você precisa ficar ligado no que essa norma fala sobre outros aspectos. E hoje vamos focar na questão da emergência. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeiro item, NR33.2.1. Então, no item D, a norma fala o seguinte, que é uma responsabilidade do empregador, responsabilidade da empresa. Então, se você é um profissional de segurança que presta serviço, ou é um técnico do SESMIT de uma empresa, oriente a sua empresa que ela tem que implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes em condições adequadas de trabalho. Então preste atenção, pessoal. A empresa tem que implantar um procedimento de gestão, um plano de gestão, onde entre medidas de prevenção administrativa, pessoais, medidas técnicas de emergência e salvamento. O nosso foco hoje aqui é falar de quê? De emergência e salvamento. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender, que tem que ter uma gestão nessa área de emergência e salvamento. Então se tem que ter gestão, precisa organizar, precisa criar um procedimento para emergência, procedimento para equipamentos, treinamento dessa equipe, enfim. Então vamos lá. Então vamos dar um exemplo aqui. A empresa ela tem que ter material apropriado para fazer esse resgate. Então tem que ter isso aí. Então a gente está vendo aqui dois exemplos aqui. Queria mandar um abraço para todos os profissionais de todas as petroquímicas que trabalham com resgate. Queria mandar um parabéns para vocês. É um excelente trabalho, um trabalho belo, lindo. Bombeiro civil de todo o Brasil, profissionais de resgate de todo o Brasil, técnico de segurança de todo o Brasil. Parabéns a vocês por esse trabalho. Não baixa a cabeça, levanta a cabeça, faz um bom trabalho, que a gente vai avançar na segurança do trabalho. Gente, você pode estar me falando aí ou se perguntando, Ronildo, mas essa equipe ela pode ser pública, ela pode ser privada. Olha, eu quero dizer a você aqui uma coisa. Não vá em alguns ventos que vai surgindo aí, não. Vamos entender o que diz a norma. O que vale é a norma. Então vamos entender, vamos ler esse item que fala sobre essa temática aí. Tranquilo? Então vamos lá. Uma coisa que tem que ter, além da questão da gestão, é uma responsabilidade da empresa garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados. Ou seja, o treinamento tem que ser uma capacitação continuada. A norma fala hoje que, no mínimo, a reciclagem deve ser a cada ano, anual, para vigia, trabalhador autorizado, e também para supervisor. Também hoje a reciclagem ela é anual, embora reduziu a carga horária para supervisor, ok? Mas, dependendo do tipo de trabalho que vai ser executado, precisa fazer outras reciclagens. Talvez um espaço específico, um trabalho em um espaço confinado específico, requer um treinamento também específico. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês que a gente está esquecendo de uma coisa. Existem dois tipos de treinamentos. O treinamento básico de espaço confinado, ele já fala que, dentro do treinamento, já fala que no conteúdo tem que ter a questão de emergência. Mas ali é um conteúdo básico ainda. Porém, quando a gente fala aqui de emergência e salvamento em espaços confinados, a gente sabe
que não é um treinamento básico, é um treinamento específico para uma equipe, um treinamento mais focado na emergência, com equipamentos específicos e em cenários que vamos ver aqui na frente específicos, tá? Mas tudo bem, está aqui os treinamentos, tá? De espaço confinado. Ou seja, um treinamento para uma equipe de emergência não pode ser só assim, dentro de uma sala. Tem que ter uma prática realmente em um espaço confinado, para que o profissional de emergência ele esteja capacitado para atuar dentro daquelas instalações, tá? Mas vamos lá para frente. Então, a gente viu já que é uma responsabilidade da empresa implantar gestão de segurança, inclusive de emergência, e capacitação continuada também para emergência. Agora, a norma, pessoal, ela tem um item específico para emergência e salvamento, que as pessoas estão esquecendo. Existe um item específico. Então, vamos ler o que diz esse item na NR 33.4, emergência e salvamento. 33.4.1. O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados, incluindo no mínimo, vamos lá, incluindo no mínimo. Então, na letra A, descrição dos possíveis cenários de acidentes obtidos a partir da análise de riscos. Galera, então veja só, vamos entender isso aqui, tá? A empresa, ela tem que elaborar um procedimento, mas para isso, ela precisa fazer o quê? Em cada cenário, cada ambiente confinado, e levantar o cenário possível de acidente de trabalho ou de doenças que pode agravar a saúde de um trabalhador, tá? Então ela precisa ir lá, e para isso existe um item da norma que fala de inventário, que é um curso que estamos lançando, para você fazer essa análise de risco e fazer o seu inventário com todas as informações necessárias, tá? Como vamos falar aqui sobre emergência, eu quero dizer a você que uma equipe de emergência tem que ter um plano de emergência. A sua empresa tem que elaborar um plano de acordo com cada cenário, porque cada cenário de risco requer talvez uma medida de urgência diferenciada. A forma de resgate é diferenciada, tá bom, pessoal? Então, lembrando, cada cenário é uma realidade diferente. Cada cenário é uma realidade diferente. Tranquilo? Então, vamos acabar com generalidades. Vamos acabar. Não, terceiriza tudo. E aí não tem um procedimento de emergência para o pessoal seguir. Então, quando a gente não tem procedimento, algo vai dar errado. Você pode trazer os melhores profissionais de emergência do mundo, mas se não tem procedimento, se não tem plano de emergência, se ele não conhece o ambiente confinado, as características, se ele não conhece os riscos, o que tem dentro vai dar problema. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos adiantar, tá? Vamos falar agora também que as descrições dos possíveis cenários, ou seja, nos procedimentos, tem que levar em conta uma série de coisas, como a formação ou liberação de contaminantes, com concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então é preciso a gente entender se aquele ambiente libera contaminantes, qual a concentração, tem que ser monitorado, tem que ter as fichas de segurança dos produtos químicos, as FISPIC, tem que olhar os riscos, tem que saber a concentração, os equipamentos de segurança necessários para adentrar naquele espaço, tem que saber a possibilidade de deficiência de oxigênio para a equipe de resgate adentrar com equipamentos específicos, a formação da atmosfera inflamável explosiva, ou seja, área classificada, incêndio ou energias, queda, soterramento, nossa bateria está descarregando aqui, ou desmoronamento, dentre outros. Então a gente vai ver isso aí, mas eu quero lembrar vocês aqui também da descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergência. Eu vou dar uma pausa aqui devido à bateria do nosso computador e voltamos já, é só uma pausazinha rápida. Então vamos dar uma pausa. Então, pessoal, estamos voltando aqui, ao vivo é assim,
Gravar vídeo, pessoal, é igual espaço confinado, não pode estar só dentro de um vídeo nem dentro do espaço confinado. Infelizmente, hoje estamos ao vivo e estamos sem o nosso assistente de palco, tá? Então, mas estamos aqui de volta e eu quero falar para vocês do procedimento, tá? Então, a gente acabou de ver que a gente tem que levantar alguns riscos do espaço confinado através de análise de risco, que é os procedimentos conforme cenários, conforme cada situação, cada tipo de espaço confinado que muda o acesso, a forma de entrada. Às vezes o resgatista em ambientes confinados ele não consegue entrar com cilindro autônomo, não cabe ali na porta, então ele vai ter essa dificuldade, enfim, tá? Mas pessoal, sobre o procedimento, tá? Tem que ter no item B, procedimento aqui de emergência, uma descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergência. Então, descrição das medidas de salvamento, ou seja, o brigadista, o resgatista, a equipe de resgate, socorrista, como queiram as nomenclaturas, ele tem que ter esses procedimentos, tem que ser elaborado esses procedimentos, ele tem que saber o que fazer. Então, a gente na prática, eu vou ser bem sincero com vocês que estão nos assistindo, dificilmente vemos uma empresa com tudo isso redondinho. Eu sei que tem empresa que trabalha assim, tá? Então a gente já parabeniza essas empresas. Eu sei que não é fácil, tá? Mas a gente tem que entender que procedimento tem que ser conforme realidade. Então o procedimento tem que ser de uma forma que eu aprenda ele, consiga aplicar totalmente aquele procedimento seja 100% prático. Com essa questão de grupo, do WhatsApp, tem melhorado muito a troca de informações, mas eu quero dar um alerta a vocês. As pessoas pedem, olha, consegue um procedimento disso. Então, o que você possa ter para ter um modelo do escopo, alguma coisa, mas você não vai aplicar aquele procedimento diretamente na sua empresa, que vai dar errado, meu amigo. Você precisa ir na área, levantar os cenários e criar esses procedimentos passo a passo, tá? Para que você possa ter um plano de emergência coerente. Então, descrição das medidas de salvamento. E no item 33.4.1, a linha C, seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas, tá? Então a gente sabe, gente, que cada equipamento ele tem uma finalidade. Cada equipamento ele foi projetado para um determinado fim, tá? Exemplo, as macas de emergência, as pranchas de emergência, as macas. Existem vários modelos específicos. O cara amarra o cara todinho numa prancha comum para descer um trabalhador de 20 metros de altura, tá? Onde existe uma marca específica. Então, se sua empresa ela precisa entender que ela precisa investir em equipamentos específicos para a atividade. E você como técnico, você como consultor, você precisa procurar informações, qual equipamento adequado, colocar no seu procedimento e pedir esse investimento à empresa, tá bom, pessoal? Então, tem isso aí. Uma coisa muito importante, os rádios. Rádio adequado. Você vai entrar com um rádio comum numa área classificada, vai gerar uma explosão no tanque. Pelo amor de Deus, vai gerar uma explosão. Outra coisa, não é uma área classificada, o rádio comum pode. Pode, beleza, pode, tranquilo. Agora, como se comunicar? Qual a durabilidade, a autonomia desse rádio, da bateria, quanto tempo ele vai durar, qual a forma de comunicação que a gente vai se comunicar. Então o rádio a gente trabalha com código Q, né? Qual o CQTH, QAP, fulano, QAP, cicrano, é muito lindo e maravilhoso, é aplicado em algumas situações, nem todo mundo está pronto para entender esses códigos Q. O código Q foi feito na guerra, para as pessoas não saberem o significado daquele Q. Hoje é utilizado na segurança patrimonial. O código Q facilita muito a comunicação, mas dentro do espaço confinado, se o seu pessoal não entende, vai dar errado. Vai dar errado, tá certo? Então precisa ter uma comunicação onde todo mundo ele consiga se comunicar, não vai ter problema, tá? Então é preciso ter seleção e técnicas de equipamento, ou seja, ambiente tal, usar os equipamentos tal, a técnica tal. Então isso aí é muito
interessante, tá? Vamos lá. Na letra D, fala de acionamento de equipe responsável pública ou privada pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros para cada serviço a ser realizado. E exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em espaço confinado. Vamos entender com calma, tá certo? Então, aqui está falando na letra D que tem que constar no procedimento como acionar, ou qual procedimento de acionar uma equipe responsável, seja ela pública ou privada, pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros, para cada serviço ser realizado, tá? Então tem que estar constando lá no procedimento como acionar. E aí vai gerar aquela dúvida, poxa, o procedimento diz que a minha equipe de emergência ela pode ser pública. E aí, pode ser ou não? Se você ler ligeiramente esse item, dá a entender isso. Porém, pessoal, a gente tem que entender que há outros itens que nos levam a ter uma responsabilidade maior. Mesmo eu contando com a pública, eu tenho que perceber, eu tenho que entender se essa pública ela consegue me atender no tempo que eu preciso, porque senão eu me torno negligente, que eu preciso ter um procedimento que atenda conforme o risco do meu espaço confinado. Então a gente tem que entender. Quando eu chegar na NR35, isso vai ficar mais claro ainda, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Outro detalhe, se sua empresa ela conta com uma empresa pública ou privada sendo externa, né, se ela conta com a pública, isso não exime a empresa ter o procedimento de emergência que estamos falando aqui. Temos que ter o procedimento de emergência. Inclusive, esse procedimento está me pedindo, me solicitando que eu coloque no meu procedimento, eu descrevo como acionar essas equipes, tá certo? Então, não exime de ter o procedimento. E uma coisa é o simulado, o exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em espaços confinados. Ou seja, sua empresa tem feito um simulado. O que é um simulado, gente? Você simular um acidente dentro de um espaço confinado e a equipe de salvamento, a equipe de resposta retirar. Aí eu te pergunto, tu conta com a pública? Faz um simulado, vê se ela pode participar do simulado. E se ela puder, ver se ela consegue lhe atender dentro do tempo hábil. Então faça um simulado, porque o simulado é uma ferramenta fantástica para você provar à empresa que necessita de pessoas, no mínimo, treinadas para atender em caso de emergência, certo? Então esse é nosso comentário. E a gente vai ficar aqui porque na próxima videoaula vamos falar sobre a NR35. O que é que a NR35 fala sobre o plano de emergência? Então até aqui a gente viu uma série de coisas. Temos que ter procedimento de emergência, tem que ter capacitação continuada para os trabalhadores, temos que ter procedimentos passo a passo conforme os cenários, conforme a análise de risco, critérios de seleção dos equipamentos, de comunicação, de resgate, de emergência, enfim. Temos também que ter o procedimento de acionamento da equipe e temos também que ter o nosso exercício simulado anual de salvamento. Galera, estamos terminando nossa videoaula. Quero mandar um abraço para todos os prevencionistas. Queria convidar você também a curtir a nossa fanpage, Cadê Mais Segurança. E queria convidar você a nos seguir também nossa fanpage TST Expert Transformando Profissionais, tá certo? Então, TST Expert, nosso blog também, TST Expert, tem vários conteúdos para você. Estamos lançando algum artigo e você que quer lançar um artigo no nosso blog, entre em contato comigo que a gente libera um artigo para você divulgar o seu conhecimento. Um grande abraço, até a próxima aula e fiquem com Deus!